Lei 3, Parte 1. Oculte as suas intenções. Bloco 1. Abertura impactante. Você já parou para pensar no motivo pelo qual as pessoas mais transparentes costumam ser as primeiras a serem passadas para trás? A verdade pode doer, mas a maioria de nós foi ensinada a operar como um livro aberto. Crescemos acreditando que dizer tudo o que pensamos, expor nossos sentimentos sem filtro e escancarar nossos planos é o único caminho para construir confiança e respeito. Mas e se eu te disser que, no jogo do poder e das relações humanas, a franqueza excessiva funciona como uma faca sem fio? Ela não constrói autoridade. Ela apenas torna os seus movimentos totalmente previsíveis e dá tempo de sobra para que os outros ergam barreiras contra você. Pense comigo, o cérebro humano está buscando atalhos o tempo todo. Questionar tudo e todos ao redor consome uma energia absurda. Por isso, a nossa mente tende a aceitar as coisas exatamente como elas parecem ser à primeira vista. E é exatamente aí que mora o maior segredo dos grandes estrategistas da história. Eles não saem por aí escondendo tudo em silêncio absoluto, porque o silêncio desperta desconfiança. Em vez disso, eles dominam a arte de guiar o foco das pessoas para onde eles querem, criando pistas falsas e jogando alvos brilhantes bem na frente dos olhos de quem está assistindo. Se você escutar este conteúdo até o final, você vai aprender a nunca mais ter seus planos frustrados por falar demais. Você vai entender como manter qualquer adversário ou concorrente em uma verdadeira névoa de incerteza, forçando os outros a gastarem energia protegendo o lado errado da história, enquanto você avança em silêncio rumo ao seu objetivo principal. Para você entender como isso funciona na prática, deixe-me te contar a história de um jovem nobre que tinha tudo para conquistar a mulher dos seus sonhos, mas colocou tudo a perder por causa do seu próprio ego e da sua ansiedade. Na França do século XVII, esse rapaz, totalmente inexperiente nas artes da sedução e do jogo social, recorreu à ajuda de uma das mulheres mais brilhantes e estrategistas de sua época. Ela traçou para ele um plano perfeito. O plano era simples. Ele deveria agir com frieza, fingir que buscava apenas uma amizade comum, cercar-se de outras companhias para gerar um leve ciúme e alternar momentos de presença e ausência. E adivinhe? Estava funcionando perfeitamente. A mulher que ele desejava estava completamente fascinada pelo mistério, tentando adivinhar quais eram as reais intenções dele. O jogo estava ganho. Mas aí veio o erro fatal. Dominado pela emoção e incapaz de segurar o impulso de demonstrar poder e afeto, o jovem jogou a tática no lixo. Em um momento a sós, ele segurou as mãos dela e declarou abertamente todo o seu amor. O resultado? O encanto quebrou no mesmo segundo. O que parecia um jogo envolvente e instigante se transformou, para ela, em uma manobra vulgar de pressão. Ela se sentiu manipulada, fechou as portas e o afastou da sua vida para sempre. Ao revelar a sua intenção antes da hora, ele destruiu o próprio desejo que tinha construído. Agora, veja o contraste perfeito de quem soube usar essa estratégia para mudar o rumo de toda uma nação. Anos mais tarde, em um momento de extrema tensão política, um famoso estadista se viu diante de um parlamento em fúria, exigindo que o seu país entrasse em guerra contra um império vizinho. Todo mundo esperava que aquele homem, conhecido por seu forte espírito patriótico, liderasse a marcha para o confronto. Mas ele sabia de algo que os outros ignoravam. O exército do seu país não estava preparado. Uma guerra naquele momento seria um suicídio político e militar. Em vez de combater a ideia de frente ou tentar convencer a multidão com argumentos lógicos, ele subiu ao pódio e fez um discurso apaixonado, a favor da paz. Ele elogiou o país inimigo, condenou a guerra e defendeu a união com uma intensidade que deixou todo o parlamento de queixo caído. Aquela manobra brilhante fez o próprio rei acreditar que ele era um homem sincero, prudente e confiável. O rei o promoveu ao cargo mais alto do governo. E o que ele fez assim que assumiu o controle total do poder? Reestruturou o exército em segredo, fortaleceu as defesas e anos depois, quando estava 100% pronto, declarou a guerra que sempre planejou, unificando seu país e se tornando uma das figuras mais poderosas da história moderna. Percebe a diferença? Ele não ficou em silêncio. Ele verbalizou um objetivo falso com tanta convicção que ninguém ousou duvidar das suas intenções reais. E a história militar nos mostra isso o tempo todo. Teve um grande comandante que, para liberar uma rota de invasão, capturou uma fortaleza inimiga e deixou lá uma guarda propositalmente fraca. Ele fez parecer que aquele forte era o ponto mais valioso do seu exército. Os inimigos morderam a isca, atacaram e destruíram o forte para enfraquecê-lo. Só que, ao destruírem a estrutura, eles acabaram abrindo, sem perceber, o caminho livre que o comandante precisava para invadir o território.
Tudo se resume a isso. A mente humana sob investida direta fecha as portas. Para alcançar o que você quer, seja na sua carreira, nos seus negócios ou na sua vida pessoal, você precisa parar de fazer movimentos diretos. Você precisa aprender a lançar a isca certa, criando uma cortina de fumaça que distrai a atenção de todos enquanto você constrói o seu caminho nas sombras. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar exatamente nas táticas práticas de como você pode aplicar a falsa sinceridade e os sinais conflitantes no seu dia a dia para nunca mais ser lido pelos seus concorrentes. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que entendemos o poder de direcionar o foco das pessoas para o lugar certo, surge uma pergunta inevitável. Se ocultar intenções e usar pistas falsas é uma estratégia tão eficiente, por que a maioria das pessoas falha miseravelmente ao tentar colocar isso em prática? A resposta é simples, mas dolorosa, porque a nossa própria natureza humana joga contra nós o tempo todo. Existem armadilhas mentais e hábitos emocionais que funcionam como verdadeiras bombas relógio na nossa rotina. Se você não aprender a identificar esses obstáculos, vai continuar caindo nas mesmas ciladas sem perceber. Vamos analisar agora os 3 maiores erros que as pessoas cometem nesse jogo e como você pode fugir de cada um deles. O primeiro grande erro é o que podemos chamar de incontinência emocional. A causa disso é a nossa necessidade quase incontrolável de desabafar e buscar aprovação. Quando temos um grande plano, uma ideia genial ou uma conquista no horizonte, nosso cérebro sente um desejo imediato de validação social. Queremos ver a reação dos outros. Queremos ser elogiados ou simplesmente não conseguimos carregar o peso emocional de guardar um segredo. A consequência disso é desastrosa. Ao escancarar o seu jogo antes do momento certo, você dá munição gratuita para quem está ao seu redor. Pessoas invejosas vão tentar desmotivar você, concorrentes vão antecipar os movimentos para fechar as suas portas, e aqueles que se sentirem ameaçados vão erguer defesas tão altas que o seu projeto vai empacar antes mesmo de começar. Lembra do jovem nobre do nosso primeiro bloco? O erro dele não foi falta de amor ou de vontade, foi a incapacidade de conter o próprio impulso emocional na hora H. A solução para essa armadilha é treinar o controle de impulso através da falsa partilha. Quando sentir aquela vontade incontrolável de falar sobre a sua vida, não se foque em fechar a boca e parecer misterioso. Em vez disso, fale sobre um assunto secundário com entusiasmo. Entregue um detalhe irrisório como se fosse o maior segredo do mundo. Isso satisfaz o seu desejo de se comunicar e, ao mesmo tempo, satisfaz a curiosidade do seu ouvinte, mantendo seus planos reais completamente protegidos. O segundo erro fatal é cair na armadilha do mistério ostensivo. A causa aqui é a incompreensão de como o cérebro do outro funciona. Muitas pessoas tentam aplicar o segredo adotando uma postura de super vilão de filme. Ficam em silêncio absoluto, cruzam os braços, dão respostas enigmáticas e fazem questão de parecerem misteriosas. A consequência: o silêncio forçado e a postura reservada demais funcionam como um alarme de incêndio no ambiente. O cérebro humano odeia o desconhecido. Quando alguém percebe que você está escondendo algo, a reação natural não é a indiferença, é a paranoia. As pessoas passam a vigiar cada passo seu, assumindo que qualquer movimento seu é uma conspiração direta contra elas. A solução para essa armadilha é a técnica da cortina de fumaça pela abundância de informação. Não fique em silêncio. Fale constantemente, expresse opiniões sobre temas neutros e compartilhe projetos irrelevantes. Quanto mais ruído e informações superficiais você gerar ao seu redor, menos os outros vão desconfiar de que existe um plano mestre sendo construído em segundo plano. Quem fala muito sobre coisas banais nunca é suspeito de guardar grandes segredos. E o terceiro erro, talvez o mais comum de todos, é a crença ilusória na transparência pura. A causa é o condicionamento social que recebemos desde a infância. Fomos ensinados que a honestidade restrita é sempre a maior das virtudes e que ser 100% transparente em todas as ocasiões é o único modo de ser respeitado. A consequência prática de ser um livro aberto no ambiente profissional ou competitivo é se transformar em um alvo fácil. A franqueza sem estratégia não gera respeito, ela gera previsibilidade. E no momento em que os seus oponentes sabem exatamente o que você quer, como você reage e até onde você está disposto a ir, você perde completamente a sua margem de manobra. A solução é entender que a estratégia não é sobre mentir por perversidade, mas sim sobre gerenciar a percepção para proteger os seus projetos e as suas vulnerabilidades. A transparência deve ser usada como uma ferramenta tática pontual, um golpe de impacto para desarmar os outros no momento certo, e nunca como uma postura permanente e ingênua diante da vida. Agora que você já conhece os obstáculos e sabe exatamente onde a maioria das pessoas tropeça,
No próximo bloco nós vamos mergulhar na parte prática. O passo a passo tático para você aplicar os alvos falsos e as pistas desorientadoras no seu dia a dia, com maestria e sem levantar suspeitas. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao coração do nosso conteúdo. Até aqui, você já entendeu o perigo da transparência ingênua e já conheceu os erros emocionais que fazem as pessoas entregarem o jogo antes da hora. Agora é o momento de aprender a executar a estratégia na prática. Como podemos aplicar o uso de pistas falsas e objetos de desejo sem parecer farsa, sem levantar suspeitas e com absoluta naturalidade no dia a dia? Para facilitar o seu aprendizado e garantir que você consiga colocar tudo em prática hoje mesmo, nós dividimos essa metodologia em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A verbalização constante de falsos objetivos. O que é esse pilar? Trata-se de falar com frequência, entusiasmo e clareza sobre metas, projetos ou opiniões que sejam irrelevantes para você, ou até totalmente opostos ao que você deseja alcançar no fundo. Por que isso funciona? Como vimos, a mente humana tem horror ao vazio de informação. Se você não fala nada, o silêncio liga o alerta de mistério nos outros. Por outro lado, quando você fala abertamente sobre um plano, as pessoas presumem automaticamente que aquele é o seu foco principal. O cérebro do seu oponente se fixa na isca brilhante que você colocou diante dele e para de investigar o que está acontecendo nos bastidores. Como aplicar hoje mesmo? Em reuniões de trabalho, negociações ou conversas cotidianas, defenda publicamente um objetivo secundário com paixão. Se você quer conquistar a liderança do projeto A, passe a expressar grande interesse e curiosidade sobre o projeto B. Ao fazer isso com naturalidade, seus concorrentes vão concentrar energia para bloquear o seu caminho no projeto B. Enquanto eles gastam recursos protegendo a porta errada, você avança em silêncio e sem resistência para dominar o projeto A. Pilar 2. A tática da falsa sinceridade. O que é esse pilar? É a arte de construir uma reputação impecável de pessoa ética, aberta e transparente, compartilhando pequenos segredos ou desabafos de baixo impacto. Por que isso funciona? A sinceridade é uma das ferramentas de persuasão mais poderosas do mundo porque desarma a guarda de qualquer indivíduo. Quando você revela uma vulnerabilidade simples ou compartilha uma informação confidencial e relevante, a outra parte presume que você é um livro aberto. A lógica inconsciente do outro é simples. Se esta pessoa é tão aberta e honesta sobre coisas tão íntimas, ela jamais estaria escondendo um plano maior de mim. Como aplicar hoje mesmo? Cultive o hábito das confidências calculadas. Em uma conversa estratégica, chegue para um colega ou parceiro e diga em tom reservado, fale em tom de segredo. Olha, preciso te confessar uma coisa que pouca gente sabe. Em seguida, entregue uma informação inofensiva, como uma pequena frustração profissional do passado ou uma opinião pessoal sem importância. Essa simples atitude gera um crédito emocional enorme e cega a atenção do outro para qualquer movimento tático que você esteja realizando em paralelo. Pilar 3. A emissão de sinais conflitantes. O que é esse pilar? É a alternância calculada entre atitudes de alto interesse e momentos de frieza, distanciamento ou indiferença diante da situação ou da pessoa envolvida. Por que isso funciona? Pense no comportamento humano como um radar. Quando uma pessoa mantém uma atitude previsível e constante, o radar do adversário consegue mapear a trajetória e construir uma defesa sólida. Porém, quando você emite sinais contraditórios, o radar do outro entra em colapso por excesso de ruído. A instabilidade emocional impede que a outra parte trace uma linha de defesa clara ou descubra o que você realmente quer. Como aplicar hoje mesmo? Em negociações contratuais, na carreira ou no jogo das relações interpessoais, nunca demonstre um interesse linear. Em um dia, faça perguntas detalhadas, mostre entusiasmo e engajamento. No dia seguinte, adote um tom mais distante, prático e desapegado. Essa mudança imprevisível de postura gera incerteza. A outra parte, sem saber se está prestes a te perder ou te conquistar, tende a ceder posições e cometer erros de avaliação que jogam totalmente a seu favor. Resumindo a nossa estrutura prática. 1. Verbalize falsos objetivos para criar ruído e distrair os curiosos. 2. Use a falsa sinceridade para construir um escudo de confiança indiscutível. 3. Trabalhe com sinais conflitantes para desorientar qualquer tentativa de mapear os seus passos. Dominar esses 3 pilares é o que separa os amadores que vivem sendo passados para trás dos verdadeiros mestres do jogo social. E no nosso próximo e último bloco, nós vamos abordar a grande virada de chave. Quando e como você deve quebrar essa regra,
aplicando a transparência pura para desarmar ameaças e proteger a sua posição. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Até aqui, você já recebeu a teoria e o arsenal prático de como proteger seus objetivos. Mas existe um divisor de águas gigantesco entre entender a estratégia e ter a maturidade de aplicá-la no dia a dia sem vacilar. A verdade é que mudar a forma como você se comunica exige treino. Se você passou a vida inteira operando como um livro aberto, tentar mudar tudo do dia para a noite vai parecer desconfortável e artificial. É exatamente por isso que agora vamos traçar o seu mapa de transição, um plano pé no chão para você transformar essas táticas em hábitos automáticos. A sua jornada de transformação vai passar por 3 fases bem definidas. E conhecer esse caminho com antecedência é o que vai impedir você de desistir no meio do processo. Fase 1. A fase do freio de mão. Primeiro passo. Nesta etapa inicial, o seu único objetivo não é criar grandes estratégias elaboradas, mas sim dominar o autocontrole básico. A primeira mudança palpável é aprender a pausar antes de responder. Sabe aquele impulso imediato de contar uma novidade incrível, desabafar sobre um problema de trabalho ou expor uma ambição em um jantar social? O seu desafio na fase 1 é acionar o freio de mão emocional. Sempre que sentir a urgência de falar sobre um projeto importante, faça uma pausa consciente de 3 segundos. Pergunte-se em silêncio: a outra pessoa realmente precisa saber disso agora? Revelar isso me coloca em vantagem ou apenas satisfaz a minha vontade de ser notado? Se a resposta for a segunda opção, engula a informação. Dominar essa contenção inicial é a base de todo o resto. Fase 2. A prática do ruído controlado. Adaptação. Depois de aprender a segurar a fala, você entra na segunda fase, a fase de substituir o silêncio suspeito por informações inofensivas. Aqui, o erro mais comum das pessoas é tentar fechar a cara e virar uma esfinge. Não faça isso. Na fase 2, o seu exercício diário é praticar o ruído positivo. Quando estiver em ambientes competitivos, reuniões ou conversas casuais, force-se a verbalizar opiniões e metas secundárias com naturalidade. Compartilhe um hobby novo, fale sobre uma meta pessoal pequena, peça conselho sobre um assunto trivial. Quando você entrega dados superficiais de maneira aberta e simpática, o ambiente ao seu redor relaxa. As pessoas passam a enxergar você como alguém acessível e transparente, sem sequer desconfiarem de que os seus projetos mais valiosos estão sendo construídos em total privacidade. Fase 3. A maestria da intenção oculta. Fluidez tal. A terceira fase é o estado de maestria. É o momento em que você deixa de pensar para aplicar a tática e ela passa a fluir espontaneamente como parte da sua personalidade. Nesta etapa, o uso de pistas falsas e a emissão de sinais conflitantes tornam-se ferramentas tão naturais quanto dar um bom dia. Você passa a ler as intenções dos outros com clareza cirúrgica enquanto mantém o seu próprio jogo perfeitamente velado sob uma postura leve, cordial e impecável. Você saberá que atingiu a maestria quando perceber que as pessoas ao seu redor acham que conhecem todos os seus passos, enquanto você avança passos largos sem encontrar nenhuma barreira no seu caminho. Lembre-se, não se cobre perfeição na primeira semana. Mudar padrões de comportamento leva tempo. Trate cada interação social como um laboratório seguro de testes. Comece pequeno. Observe como as pessoas reagem quando você muda o foco da conversa e ajuste a sua postura aos poucos. E no nosso quinto e último bloco, vamos abordar o encerramento estratégico. Como saber exatamente o momento de desobedecer a essa regra, o resumo definitivo do que aprendemos e a conclusão impactante do nosso conteúdo. Bloco 5. Prova social. Fechamento matador e CTA. Chegamos à reta final da nossa jornada. Se você acompanhou até aqui, você já possui em mãos o conhecimento que poucos têm a maturidade e a disciplina de aplicar. Para você entender a força dessa virada de chave, pense no caso de uma líder de equipe em uma grande corporação. Por anos, ela cometia o erro de ser um livro aberto. Sempre que tinha uma ideia inovadora para a empresa, expressava seus projetos em reuniões informais com a intenção de ser transparente e buscar colaboração. O resultado? Colegas mais astutos antecipavam suas pautas, minavam suas estratégias nos bastidores e levavam o crédito por suas ideias. Tudo mudou quando ela resolveu mudar a postura. Ela passou a aplicar a tática do ruído positivo e da falsa sinceridade. Em vez de expor suas grandes ambições, ela falava abertamente sobre tarefas secundárias e projetos de menor impacto, demonstrando total acessibilidade. Enquanto os concorrentes focavam nas iscas que ela jogava na mesa, ela desenvolvia em silêncio o projeto principal da sua diretoria. Quando apresentou o resultado final,
pronto e irrefutável, não havia mais tempo para qualquer tipo de sabotagem. Em menos de 6 meses, ela conquistou a promoção mais importante da sua carreira. Da mesma forma, um jovem empresário do setor de tecnologia usou essa mesma estratégia durante uma negociação decisiva de fusão. Em vez de demonstrar ansiedade para fechar o negócio, ele emitiu sinais conflitantes. Intercalava reuniões de alto entusiasmo com momentos de frieza calculada e desapego. Essa alternância deixou a outra parte insegura e desorientada, fazendo com que cedesse em termos contratuais cruciais que salvaram a empresa do jovem empreendedor. A síntese de tudo o que aprendemos hoje resume-se a uma verdade incontestável. Quem controla as aparências e o fluxo da informação, controla o jogo das relações humanas. Nunca permita que a sua necessidade imediata de validação, de desabafo ou de aplausos destrua o futuro dos seus projetos. Fale sobre coisas irrelevantes para alimentar a curiosidade do ambiente. Demonstre a transparência que os outros querem ver para construir confiança, mas mantenha os seus passos reais protegidos na névoa da incerteza. A responsabilidade sobre o seu destino está inteiramente nas suas mãos. Saber esse método e continuar agindo com ingenuidade no dia a dia é uma escolha sua. A partir de hoje, você não é mais uma vítima da imprevisibilidade do ambiente, você é o estrategista da sua própria caminhada. O melhor momento para mudar de postura e assumir o controle absoluto do seu jogo é agora. Se este conteúdo gerou valor para você e transformou a sua visão de mundo, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado que você leva desse áudio. A sua reflexão pode ajudar outro ouvinte a virar a chave. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Missão dada é missão cumprida.